Esta é mais uma produção da Federação Espírita Pernambucana, para você que curte podcasts. Queridas irmãs, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe nesta oportunidade em que aqui estamos para falarmos numa reflexão sobre a doutrina espírita à luz do mundo. Mas antes de iniciarmos, considerando a transmissão que se faz nos canais da internet, recordo-me que recentemente tivemos uma experiência muito agradável. Uma companheira que estava na plateia solicitou, junto a nós, primeiramente um abraço. Nós assim o fizemos e verificamos que o seu olhar era fixo. Ela era deficiente visual. Deu-me um abraço e depois me fez um pedido. Que o deficiente visual, ele nos ouve. Nós cumprimentamos, damos bom dia, boa tarde, boa noite, votos de muita paz. Mas eles não têm a ideia de quem está falando, como é a pessoa, o local em que se encontra. E ela me fez esse pedido para que pudéssemos, assim, fazer uma apresentação, considerando a deficiência daqueles que não têm a visão como nós possuímos. Assim como a vida é de aprendizado, eu peço permissão àqueles que têm a possibilidade de nos ver, para que nós possamos fazer uma singela descrição. Vou fazer 76 anos, tenho 1,81 m, a minha tez é negra, mas também dizemos que é morena. Já tenho cabelos grisalhos, olhos castanhos, cultivo o bigode há mais de 50 anos. E os meus filhos dizem que, papai, será que você não dá para tirar o bigode? E eu mostro uma fotografia de quando eu não tinha o bigode. Estou vestido com um blazer marrom, uma camisa amarela, num auditório repleto de pessoas, mas numa posição um pouco mais elevada, devido a me encontrar num tablado. Esta é a apresentação singela e espero que aqueles possam ter uma ideia da nossa pessoa e do ambiente que nós nos encontramos. O evangelista João, no capítulo 8 do seu evangelho, após o episódio da mulher adúltera, exatamente no versículo 12, ele fala que Jesus, após aquele fato, continuou a falar: eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de alguma forma não ficará em trevas, mas terá a luz da vida. É um versículo muito significativo, porque a luz que Jesus se refere não é a luz que nós conhecemos, que irradia do exterior e que nós percebemos com os nossos sentidos visuais. A luz de Jesus era diferente. A sua luz é o amor. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o Espírito Lázaro se referindo à lei de amor. E ele inicia dizendo que
A doutrina de Jesus é resumida nesta lei. A lei de amor resume a doutrina toda por inteira de Jesus. E vem-nos numa continuação dizendo que no início nós somos extintos, avançados e corrompidos, e eu friso, avançados e corrompidos. Temos sensação. Instruídos e depurados, temos sentimento. E que o amor é o ponto mais sublime do sentimento. Essa é uma expressão do Espírito Lázaro para demonstrar o amor, esta luz que Jesus nos trouxe. O amor diferente daquele que nós normalmente conhecemos, porque ainda imperfeito como somos, vemos o amor como o amor egóico, aquele egoísta, o amor pós, o amor sensual. Mas o amor que o Cristo nos trouxe é característica daqueles que já atingiram o patamar evolutivo por estarem depurados e instruídos. Nós, na fase que encontramos, avançamos de forma corrompida. Porque quando o livro dos Espíritos inicia a terceira parte, Allan Kardec faz uma pergunta aos imortais. Se eu não me engano, é a pergunta 614. Se a lei natural é uma lei divina, e os Espíritos respondem de que sim, é lei divina, eterna, perene, não se altera, única e verdadeira para fazer os homens felizes. Quando nós nos afastamos dela, vem como decorrência a dor e o sofrimento. Porque a lei divina, que é a lei de amor, que resume todas as demais, ela é a única verdadeira que nos diz o que fazer e o que não fazer. E quando nós nos afastamos dela, entramos no aspecto do avanço, mas de forma corrompida. Porque certamente estamos diante do plantio livre, conforme a livre determinação individual, o livre-arbítrio, que cada um de nós temos, possuímos. E toda vez que nós escolhemos, ficamos prisioneiros das consequências da escolha que naturalmente fazemos. E toda escolha que fazemos de forma corrompida é longe, distante, às vezes até esquecidos da lei de amor, desta luz que Jesus veio nos trazer como guia e modelo da humanidade de forma inigualável. Jamais, na face da terra, teremos um exemplo do amor conforme ele nos trouxe. Tudo que diz, ele fez. E fez tudo com base na lei de amor. Para trazermos a exemplificação desta luz que toca as nossas intimidades. Porque aquele que foi tocado pelo amor, certamente a sua mente já foi banhada por esta luminosidade. O seu coração, o seu sentimento, já passa a ter uma bondade da paz, já passa a ter uma pomada diferente, onde os costumes iniciam o seu abrandamento. Porque a lei de amor, ela nos envolve de uma forma tão suave, que muitas das vezes nem sequer percebemos. Há duas formas de nós depurarmos, limparmos algumas coisas. Há a forma da luz chegar até nós de maneira abrupta, e quando isso acontece, nos cega. Porque a escuridão que nós nos encontramos, seja ela as sombras naturais por ausência de luz, esta luz a qual neste momento ilumina,
ou seja, a sombra, as trevas, conforme Jesus nos esclareceu por estarmos desviados, afastados da lei de amor. E o processo de iluminação, ele se faz sem violência da consciência, respeitando a livre determinação e escolha de cada um de nós, para que esta luz possa nos iluminar. Se desejarmos um vaso ainda não limpo, com água suja, e fazermos com que aquele vaso se encontre com água limpa, nós podemos fazer de duas formas. Pegar o vaso, colocá-lo numa posição e jogar todo o seu recipiente fora. Ou deixar o vaso onde se encontra e gradativamente, colocando água limpa, até o momento que aquela água já não é mais tão suja quanto antes, e ela vai se transbordando até o ponto que nós encontraremos um vaso com água límpida. Estas duas metodologias conhecidas, apenas uma delas é a metodologia divina para nos transformar. Não é abrupta, não é esta da luz que na escuridão ela chega de repente, mas é aquela que tem um interruptor que gradativamente nós vamos dosando a luminosidade e vamos nos acostumando, como um amanhecer, uma madrugada, que a luz começa a penetrar na atmosfera terrena, dando-nos a pintura do amanhecer, cada uma diferente da outra, em cada dia, porque o Pai, no seu poder criador, não faz cópias. E a cada rotação da Terra, o ambiente, a lei do progresso, que conduz o habitat e o habitante ao progresso, a cada dia é uma alvorada nova. E foi assim que a luz do mundo surgiu entre nós, de uma forma suave, imperceptível, numa manjedoura. Mas, como governador espiritual da Terra, autorizou a humanidade a conhecer uma frase que está próximo de todos nós repetirmos no dia, no mês, que nós convencionamos o nascimento de Jesus. Onde se glorifica a Deus, disse a plataforma da Terra, e a condição para que esta plataforma se ratifique. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade entre os homens. Desde aquele instante, a luz começou a ser semeada na terra. E a partir daí, jamais ela será apagada. Ao contrário, ela vai cada vez mais se expandindo, vai esclarecendo, iluminando as consciências, para que nós possamos um dia ter dentro de nós a própria luz, conforme Jesus, em outra passagem, convida para que brilhemos a nossa própria luz. E é desta maneira que nós vamos encontrar ele, durante 3 anos da sua vida pública, trazendo esta luz àqueles que conviveram com ele. E destacamos 2 exemplos significativos. Um doutor da lei, perseguidor, daqueles que, tocados por esta mensagem divina, que foi a boa notícia que Jesus nos trouxe, perseguiu, porque tinha uma referência com fidelidade, a referência mosaica, mas continha dentro de si valores morais, de fidelidade, e assim perseguia a uma informação nova, porque a cultura de então não admitia nenhuma atividade que fosse diferente daquela que eles cultivavam. Mas aquele Saulo, em um determinado momento,
diante desta luz que se fez em pleno meio-dia no deserto, uma luz mais intensa do que a luz solar, é percebida por aquele homem que ia destinado a prender, se possível matar os seguidores de Jesus. E naquele momento, apenas questão de segundos, de minutos, não sabemos avaliar. A imagem do Cristo, até então não reconhecida por ele, porque não tinha visto nem convivido, o mestre o questiona: por que me persegues? É uma pergunta singela, mas o magnetismo deste guia e modelo da humanidade, aquele que conhecia o propósito existencial daquele espírito e que sabia que era um vaso escolhido, que tinha na sua intimidade a luz que precisava desabrochar, e ele contava para que ele pudesse ajudá-lo a expandir esta luminosidade, o amor em ação através da caridade. E é neste momento que uma singela pergunta traduz numa mudança para uma outra pergunta de um perseguidor que se transformou em um dos apóstolos que levou esta mensagem divina à gentilidade. Que queres que eu faça? É um exemplo que destacamos quando a luz trazida por Jesus tocou a consciência e o coração daquele homem que de perseguidor se transformou num grande divulgador da mensagem da Boa Nova. Um outro exemplo que destacamos é aquela mulher, a Maria de Magdala, que tinha uma vida com todas as benesses que o hedonismo, que as futilidades das aparentes felicidades nos trazem, acompanhada no plano espiritual por espíritos ainda equivocados, sendo disputada pela sua beleza, aonde ela, diante de todas estas informações à sua disposição, ela sentiu um vazio existencial, porque o amor que ela conhecia, que diziam, era este amor ainda tão pequenino de nós, que crescemos, avançamos de forma corrompida. Em especial, o amor sensual, o amor pós. E ela tinha um vazio. Ela gostaria de sentir um amor mais sincero, não aquele amor que a explorava. E certa feita, ao ouvir falar do meigo Rabi de Nazaré, ela o vê-lo dizer e falar a respeito desta luz que ele trazia, do amor, e a partir de então despertou na sua mente e no seu coração uma luz nova, porque ele falava de um amor que ela não conhecia, mas de um amor verdadeiro. E a partir de então, a ânsia de ter um diálogo com ele para usufruir daquele momento que ela conseguiu após ter remado num barco no lago de Genezaré ao seu encontro, aonde ele já aguardava naquela noite. E naquele diálogo, ela tira todas as dúvidas, todos os questionamentos, porque havia a desesperança. Ela imaginava que não era capaz de poder conquistar na sua intimidade aquele amor que Jesus falava. Mas o mestre amigo, ao ouvi-la, traz-lhe a esperança, dá-lhe condições para que ela possa conquistar, se assim desejar, pela sua férrea determinação individual, de mudar o comportamento, de fazer a renovação, a regeneração. E ela, tocada
por esta luminosidade, volta, abandona tudo o que tem e lembra da mensagem de Jesus. Aquele que me segue jamais ficará em trevas. E ela tinha sombras, trevas, pelas escolhas equivocadas, que naquela oportunidade existencial ela estava vivenciando. Mas ela também lembra de que aquele que o segue ganha a luz da vida e faz uma transformação hercúlea que o tempo, gradativamente, veio demonstrar o seu exemplo de sair no linguajar comum, do fundo do poço, para uma posição em que Jesus, após a sua desencarnação, a recebe no lago de Genezaré, dizendo a ela: agora, Maria, cumpriste o sacrifício. Porque naquele diálogo, falou-lhe de que o sacrifício seria necessário. E ela teve fidelidade. 2 exemplos. Um, que apenas mudou a referência. Enquanto Moisés era sua referência, a fidelidade aos costumes, aos hábitos, à cultura a qual estava submetido. Quando a referência mudou para a luz do mundo, para a lei do amor, até então não conhecida, os valores morais apenas foram trocados para servir agora ao verdadeiro Senhor. Diferente daquela mulher que fez a grande transformação numa existência, tocada por esta luz, a luz do amor que Jesus nos trouxe. E é assim que ele, naquela oportunidade da última ceia, após a saída de Judas, porque ele disse naquele momento que alguém iria lhe trair, dentre eles, e criou uma confusão. Será que sou eu? Quem será? E ele, naquele momento, para dispersar, levanta-se, depois que Judas se dirige a ele, e ele diz para Judas: vais e fazes o que tens que fazer. E eles pensaram que Judas iria comprar alguma coisa, já que ele trazia consigo sempre a bolsa, com alguns recursos, queria comprar algo para trazer a grande ceia. Naquele momento, estavam ali os 11. E é neste instante que ele vem trazer-lhes uma nova luz, um novo mandamento. O primeiro: amarás a Deus sobre todas as coisas do teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e o maior mandamento. Mas este amar a Deus era uma abstração, como ainda para muitos é uma abstração. E Jesus procurou trazer para a proximidade. Dou-lhes o segundo mandamento, que tem o mesmo valor do primeiro: amar ao próximo como a si mesmo. Ao próximo fica mais fácil, mas a mensagem de amar ao próximo não é restritiva como nós assim admitimos. Porque o ensinamento é amar ao próximo, não é ao semelhante. Amar ao próximo é toda criatura que se encontra próximos a nós. O Pai colocou todas as criaturas próximas a nós nos diferentes reinos que nós conhecemos, seja o mineral, vegetal, o animal, o hominal, e os que transitam entre estes reinos. O convite de Jesus é transcendente. É tão atual que somente hoje nós estamos preocupados em deixar uma terra melhor para os nossos filhos e preocupado mais com o próximo, com a natureza que é a expressão do pensamento
do Pai que a criou. E é assim que nós vamos observar, naquele momento da última ceia, Jesus preparando os seus apóstolos para que eles pudessem, mais tarde, já transformados, com fidelidade a Deus, construindo o reino do Pai dentro de si, transformar a humanidade com seus evangelhos de feitos. E é desta forma que nós vamos encontrar a lei do amor, na pureza que Jesus nos trouxe, graçando os séculos. Durante os 3 primeiros séculos da nossa era, exatamente 313 anos, a pulcritude do Evangelho de Jesus, da Boa Nova, ela permaneceu com o sacrifício do holocausto. Pergunto a mim mesmo, será que no dia de hoje alguém me questionasse, você é espírita? Ou você é cristão? Será que eu teria coragem de dizer sou um espírita cristão? Se as consequências não fosse o holocausto do passado, mas que eu ficaria preso durante um grande período ou durante o resto da minha vida. Talvez eu negaria tantas vezes quanto Pedro negou. Mas o holocausto, à época, demonstrou que a pureza desta luz que havia tocado o coração e a mente daqueles que se diziam cristãos pôde permanecer até o momento que o Império Romano resolveu dar liberdade aos cristãos. Porque quanto mais eles eram sacrificados, a doutrina, a luminosidade, o amor que Jesus nos trouxe, graçava o norte da África, a Ásia Menor, hoje a própria Europa, a Eurásia. E não havia mais condições para poder matar os cristãos, porque a sua doutrina cada vez mais crescia. Resolvesse, então, dar liberdade, mas, ao mesmo tempo, trazer para o Estado a doutrina cristã. E Constantino não conseguiu manter a pulcritude do Evangelho. Nós não vemos exarado no Evangelho oráculo, ritos, estátuas, mulher para orar ter que colocar um pano à cabeça, batismo, apesar de ter sido batizado. Mas quando olhamos o contexto da época, verificamos que o povo hebreu que trouxe o grande legado para a humanidade do Deus único era uma ilha cercada pelo politeísmo, que à época agraçava o conhecimento, os cultos, os ritos, e que os interesses foram mesclando a ponto de termos uma idade que os historiadores dizem que é a Idade Média, mais um período negro da humanidade, aonde o progresso não teve a velocidade desejada. E é desta forma que, diante das escolhas feitas de maneira coletiva e também individual, a humanidade foi se afastando cada vez mais da lei do amor e tornando-se prisioneira das consequências individuais e coletivas que, naturalmente, as escolhas nos dão para que nós possamos escolher de forma obrigatória aquilo que escolhemos de maneira livre. E 1000 e poucos anos, quase 1 milênio e pouco após, nós vamos verificar que o governador espiritual da terra, Jesus, o guia modelo, que antes da sua chegada entre nós, preparou a humanidade enviando os profetas para anunciar a sua chegada, a chegada do seu amor, desta luz, um alvorecer
num contexto muito semelhante devido às proporções ao que nós estamos vivenciando agora, aonde esta luminosidade trouxe uma alvorada nova, e ele se referiu quando, dizendo sobre o precursor João Batista, que dentre os nascidos de mulher, ele era o maior de todos, e que a partir dali não haveria mais profetas, porque não haveria mais necessidade, diante da sua doutrina de amor, que era o ápice para que nós pudéssemos ser tocados pela luminosidade do amor, não o amor como nós estamos acostumados, ainda o amor imperfeito, mas numa gradação para chegarmos ao verdadeiro amor, conforme Lázaro nos fala na lei de amor do Evangelho segundo o Espiritismo. É um processo de aquisição que nós vamos cada vez mais evoluindo e nos aperfeiçoando pela prática deste amor que nos convida a conhecer e a fazer. Conforme Jesus assim fez e exemplificou no testemunho que nos deixou. Porque lembramos dele não somente pelo que falou, mas especialmente pelo que fez. Por isto, os exemplos é que arrastam. E o exemplo de Jesus arrasta a humanidade inteira. Ele começou sozinho, escolheu 12, preparou 70. Conta-nos Humberto de Campos que na sua última aparição havia 500. Somos hoje bilhões que se dizem cristãos. Que homem é este? Que liderança é esta? Se formos estudá-lo, vamos verificar que a sua personalidade é tão marcante que não coube na história. Disse que é antes, depois dele, e ele fica como uma referência. Mas o seu amor, mesmo com a Idade Média, ele faz voltar o discípulo amado, Francesco. Desta feita, para imitá-lo, porque foi, dos 12, o único que veio a falecer, porque era jovem há mais tempo. Para não dizer idoso, porque ele faleceu pelos registros na idade centenária. E certamente rogou ao Pai para que pudesse trazer naquele contexto, um milênio depois, o exemplo do amor de Jesus, da simplicidade do seu evangelho. A sua boa nova é de paz, é de amor, ela é singela, ela é simples. Mas os homens deram mais valor à instituição do que à causa, que tinham o dever de fazer propagar nos corações e nas mentes, conforme aconteceu com os 300 primeiros anos da época, da nossa época e dos nossos milênios que estamos vivendo. É assim que Francesco, este sim, ama a Deus, porque ele amava ao próximo. Quem de nós aqui tem um próximo no reino animal que nós, se falássemos o nome, talvez eu ficasse falando sozinho, porque o silêncio seria perturbado e nós sairíamos daqui preocupados com este irmãozinho. Que nós ainda, no amar a Deus, estamos aprendendo primeiro a amar o semelhante. E Jesus nos convidou a ter amar os inimigos. Mas nós precisamos transcender esta luz para amar as criaturas. E ele chamava irmão sol, irmã lua, irmã água, irmã pássaro, tudo para Francesco era irmão. Pela sua convicção do amar a Deus conforme o ensino de Jesus, que era amar ao próximo. E esta convicção, o amor que ele conseguiu amealhar, era tão profundo
que nos momentos que ele se recolhia no quarto íntimo e orava, aqueles que se encontravam à distância, naquela capelinha singela, verificavam uma luminosidade diferente. Conta-nos os historiadores que quando na ilha de Pátino, enquanto João, ele saía passeando, e quando se recolhia em oração, os soldados que o acompanhavam ficavam perplexos, porque os ventos se tornavam mais brandos, o gorjeio dos pássaros era uma melodia, as águas, elas se acalmavam, o ambiente entrava numa sintonia de paz e de harmonia. Mais tarde, como Francesco, ele traz as mesmas condições, porque quando orava, também esse estado vibratório conduzia esta luminosidade interior que ele já tinha conseguido amealhar, a tal ponto que a sua personalidade trazia um magnetismo que este amor, que esta luz, impregnava até os animais. O lobo de Guto, todos lembram, apenas vou rememorar rapidamente, era aquele lobo que atacava a cidade. Todos temiam, queriam matá-lo. Certa feita, ele passando com aquelas pessoas que o acompanhavam, notou que o lobo se encontrava próximo na floresta. Solicita para que ali ficassem, ele adentra a floresta. E quando se aproxima do lobo, o lobo reage. E a reação do lobo é mostrar os caninos, orelhas em pés, olhos avermelhados, pelos eriçados, o rabo em pé e agressivo. E ele chama: meu irmão lobo, eu sei que você está com fome. Você vai à cidade porque você tem fome. E diante daquela conversa, estranho, não é? Para nós, um homem conversando com um lobo agressivo, o lobo foi modificando a sua feição. Os caninos já não mais apareciam, os pelos voltaram à sua situação normal, as orelhas, os olhos não mais avermelhados. Ele se aproxima do lobo: venha comigo que eu vou te dar alimento. Sai, junto com o lobo, não mais agressivo, mas é a luz que Jesus nos traz. É esse magnetismo que penetra em todas as criaturas, inclusive nos animais, aqueles mais ferozes, pela autoridade moral de Francesco. O lobo de Guto jamais o abandonou. Ele veio para imitar Jesus, lembrar aos homens de que a mensagem de Jesus é um código de ética divino que serve para orientar a todos nós, para vivermos no respeito mútuo, na simplicidade, não na ostentação, que naturalmente as instituições conduziram para a pujança das riquezas perecíveis que naturalmente as instituições cultivavam. Mas Francesco foi lembrado enquanto estava naquela existência. Passa-se o tempo e Francesco passa a ser apenas uma recordação. Mas o progresso é inexorável. É uma lei que todas as criaturas estão submetidas. E ele acontece tanto do habitat quanto do habitante. Do habitat, pela evolução dos elementos que o compõem. Os habitantes, pelo desenvolvimento da inteligência, pelo conhecimento cada vez mais crescente com relação às leis naturais, mas, sobretudo, pelo abrandamento dos costumes. E é assim que o governador espiritual da terra, que naquela noite, naquela grande ceia, ao estar preparando os apóstolos, veio dizer-lhes de que ele iria
preparar o lugar junto ao Pai. E eles, diante daquela informação, perguntam: mestre, para onde irás? Porque não sabia para onde ia. E Jesus vem prometer-lhes de que enviaria um outro Consolador. Queria explicar todas as coisas que naquele instante ele não poderia trazer com toda a transparência, devido ainda à nossa imperfeição e incapacidade de podermos aprender as verdades que libertam, que ele teve que trazer no linguajar simples, através de alegorias e, ao mesmo tempo, através de parábolas, contando história para crianças, nós, à época, para que jamais esquecêssemos da história, quando ouvíssemos ou lêssemos, retirando da letra o seu espírito, a essência. Ele prometeu um outro Consolador. E durante esse quase 2 milênios, foi preparando, porque após esta idade, chamada Idade Negra, da Renascença, em que a evolução do intelecto moral teve um progresso muito lento, nós vamos observar um momento de liberdade, de renascença, os enciclopedistas, os homens procurando trazer algo de novo para sair daquele mesmismo que a Idade Média trazia. E assim, as ciências vão se desenvolvendo, as ciências que tratam das coisas materiais, regidas por lei divina, para que pudesse, no momento certo, o outro Consolador chegar. E é assim que nós vamos observando que as ciências desenvolveram, mas a tal ponto que o materialismo chegou ao seu ápice. E no final, na segunda metade do século XIX, o materialismo explicava tudo. Descartavam a necessidade de Deus, que não precisa, porque tudo é explicado. É explicado pelas leis materiais que as ciências estavam desenvolvendo. E é nesse contexto que surge praticamente nos continentes então conhecidos, nas Américas, na Europa, fenômenos inusitados, coisas que levavam à curiosidade. Reuniões como esta, em palcos, onde objetos como mesas ficavam suspensas no ar e, às vezes, até respondiam questões. E é nesse contexto que, para os espectadores, eram coisas curiosas, simplesmente. É como se estivesse aguardando homens sérios, responsáveis, para que buscasse a verdade que estava subjacente àquele fenômeno aparente. Porque, ao observar um objeto que não tem inteligência, trazendo informações inteligentes, é que homens sérios começavam então a dizer que as mesas falam. Mas, diante daquele missionário, que já tinha sido adredemente preparado e no seu propósito existencial, assumiu um compromisso com Jesus para reviver, ressuscitar aquela boa nova, o Evangelho de Jesus trazendo a lume, esta luz que jamais se esmaeceu, porque lançada a semente, jamais na face da terra, a luz do amor, ela se apagou. Ao contrário, cada vez mais se intensificando para iluminar as consciências, as mentes e os corações de todos nós. É assim que, diante do fato, ao observar com o bom senso a característica deste espírito, deste professor emérito, reconhecido no mundo da ciência, na época dos seus contemporâneos, analisa o fato e observa. Uma mesa não é inteligente, mas o efeito é inteligente.
então a causa não está na mesa. A partir daí, vem no trabalho hercúleo trazer-nos as informações de uma nova revelação. Porque a primeira revelação, ela foi personificada, Moisés, Deus único, mas um Deus necessário para que ele pudesse levar um povo que foi escravizado ao longo de séculos, para retirá-lo e levá-lo a uma terra prometida através do deserto. Já imaginaram? Em torno de 100 mil pessoas deslocar no deserto. Era necessário a crença firme num Deus, mas num Deus muito severo, com características muito semelhantes às humanas. A segunda revelação também personificada em Jesus, o meigo nazareno. Agora, não mais aquele Deus de Moisés, Pai nosso. Naquele momento em que pediram, mestre, ensina-nos a orar. Quando ele pronuncia Pai nosso, dá-nos a certeza de que este Pai é amoroso, é bom, e de que todos somos filhos deste mesmo Pai, porque o Pai é nosso. É o Deus de amor, é o Deus bom, misericordioso. Este é o Deus que o Consolador nos trouxe. Mais tarde, quando o outro Consolador chega, através deste momento em que as lápides levantam as suas portas e os imortais vêm nos dizer: somos espíritos imortais. A vida, ela é estuante em ambos os planos da vida. É uma só. As existências são inúmeras. E começa, então, a trazer informações. Só que estas informações, elas não são diferentes da que Jesus nos trouxe. Porque esta novel doutrina, ela nos traz a revivescência de tudo aquilo que Jesus nos trouxe. Não trouxe nada de diferente, apenas vem esclarecer, vem trazer de forma fácil a compreensão e a explicação das alegorias, das parábolas, explicando tudo o que Jesus nos disse e, ao mesmo tempo, trazendo-nos outras informações conforme ele anunciou. Só que desta feita, a revelação, ela não está personificada. É uma revelação impessoal, mas comum a todos aqueles que trabalharam para que o codificador missionário pudesse legar à humanidade este código de ética divina numa novel doutrina. Uma novel doutrina que, ao mesmo tempo, é uma ciência de experimentação e uma doutrina filosófica. Como ciência de experimentação, mostrando-nos que, como espíritos imortais, nos comunicamos, seja na mesma dimensão ou nos planos diferentes, e, ao mesmo tempo, como uma doutrina filosófica, dizendo-nos que a vida de relação entre os espíritos tem consequências morais. É uma doutrina nova que vem trazer a natureza de todos nós, de onde viemos, para onde vamos, o que estamos fazendo aqui, e vem nos explicar de forma fácil, com a característica progressiva, com um caráter divino, porque não foi criada pelos homens, e ao mesmo tempo científico, porque coube aos homens dar-lhes esta condição. E assim, surge no obscurantismo das trevas, da ignorância e do materialismo, que não admitia mais a existência de Deus, descartando uma novel doutrina que traz na sua obra basilar a informação de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Até então, os homens
fizeram Deus à semelhança dos homens, ao contrário do que diziam as Escrituras, que a criatura é a semelhança do Criador. Como o Criador é uma abstração, partiram do efeito para a causa. Mas essa doutrina nova fala-nos não de um Deus antropomórfico, com a semelhança do homem, mas nos fala de uma causa primária, uma inteligência suprema. Mas quando questionado o que é o Espírito, eles responderam que é o princípio inteligente do universo. Primeira vez que lemos, encontramos uma correlação da criatura e do Criador. A criatura é a imagem do Criador sem necessidade do antropomorfismo, sem necessidade de uma imagem, porque a inteligência suprema e a criatura é o princípio inteligente do universo. E assim vem logo desvelando, desde a primeira questão, Deus existe. E no universo existem três coisas: matéria, espírito e o Criador, Deus, soberanamente bom e justo. Já tocando por terra a teoria materialista, aonde a doutrina novel se apoia nos conhecimentos que as ciências que trata do princípio material, que é finita, para explicar a nossa origem, a nossa natureza, e fazer com que esta luz do amor resplandeça novamente, como um novo amanhecer, uma madrugada nova, diante da escuridão das trevas do materialismo. Relembrando, quando João, no capítulo 8, especificamente no versículo 12, eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de certa forma, não ficará em trevas, terá a luz da vida. E é assim que o Evangelho redivivo surge na humanidade, para ficar eternamente conforme ele prometeu. E para ficar eternamente, não é uma personalidade, mas é uma doutrina com caráter progressista e que, com o passar do tempo, há quase 200 anos, vem navegando nestes 2 séculos com tantas mudanças, com tantos equívocos cometidos, mas navegando num voo tranquilo, fazendo com que as turbulências sejam amenizadas pelas explicações que a novel doutrina vem nos trazer sobre a imortalidade, o espírito, a matéria, a pluralidade dos mundos habitados, o verdadeiro amor, conforme está expresso na bandeira de Ismael. Naquele momento em que Jesus o distingue e pede para ele escrever na bandeira nívea a fidelidade a Deus, a fidelidade ao próprio Cristo. E ele, emocionado, decodifica a lei do amor. Porque ele poderia escrever amor. Deus, Cristo e caridade. Diz-nos, venerando o doutor Bezerra, que é a expressão da primeira revelação mosaica, Deus. É a representatividade da segunda revelação, Jesus, Cristo. E a representatividade da terceira revelação, a caridade. O Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Fora do amor em sinergia não há salvação. Para que nós não continuemos desviados, afastados desta lei, única e verdadeira para nos fazer felizes. E é assim que nós vamos encontrar a novel doutrina trazendo-nos as informações, numa base sólida, na construção de um edifício interminável, que cabe a cada um de nós construí-lo. Vivemos momentos graves,
Este é o contexto atual, mas não esqueçamos, ninguém nasce sem propósito existencial. Nós rogamos ao Pai para protagonizarmos estes momentos, mas para protagonizarmos contribuindo com esta regeneração, com a renovação, com a transição, dando o nosso contributo. Quando ele disse, vinde a mim, deixa as tuas sandálias, carrega a tua cruz e me segue. E nós estamos seguindo, retirando de nós as trevas, os equívocos, que quitamos quando conscientemente e de forma responsável vivemos estes momentos fazendo as transformações íntimas que se fazem necessárias em cada um de nós, para que nós possamos dar este exemplo do amor nos dias atuais através do testemunho para fazermos diferente. O Espiritismo, o Evangelho redivivo, não precisa de reforma, de mudança, de atualização. O Espiritismo é esta luz que vem resplandecer nestes últimos 2 séculos, trazendo de volta a boa nova, a rede viva, necessita de testemunhadores. Se nós fomos tocados por esta luz que o Espiritismo traz, esclarecendo-nos, que sejamos, conforme o codificador nos classifica, espíritas cristãos ou verdadeiros. Porque Kardec nos classifica como aqueles que procuram apenas e se limitam às pesquisas dos fenômenos mediúnicos, são os pesquisadores. São espíritas, se limitam apenas às pesquisas. Aqueles que, diante dessa novel doutrina, acham maravilhosa, observa que tem aspectos éticos, morais, de consequências religiosas, excelente, mas se limita à teoria, ele chama de espírita imperfeito. É um teórico. Tem o outro que presta mais prejuízo, desserviço à doutrina do que serviço, é o exaltado. Este não utiliza o bom senso, ouve, não passa pelo crivo da razão e passa para frente. Quando observa o que passou, é o que nós chamamos hoje de mentiras, de fakes, que para desfazer fica muito difícil. Mas ele classifica o espírita verdadeiro ou cristão, que eu prefiro chamar de espírita cristão ou verdadeiro, porque estamos vivendo a era do espírito, aonde nós precisamos fazer com que Jesus apareça e nós mudemos os nossos nomes para João Batista ou para José, aquele que desempenhou o seu papel de pai, para que ele apareça e nós nos apaguemos. Se perguntar, és espírita? Digamos, sou espírita cristão. Para não deixar porta aberta para outras adjetivações que os dias de hoje são trazidas por todos aqueles que desejam adjetivar o termo espírita, como assim quiser. Mas esta novela doutrina que ressuscita a boa nova, o codificador classifica aquele que, como Jesus, conhece e dá o testemunho, fala, mas faz, é o espírita cristão. Que nós então sejamos tocados por este amor divino, por esta luz do mundo, que vai graçando cada vez mais as consciências por uma fé raciocinada, por uma explicação lógica, simples, da razão da vida, para que possamos, desta forma, construir este mundo tão esperado que é a regeneração, com o qual nós, todos, temos o nome escrito no reino dos céus,
porque no propósito existencial nos compromissamos em dar o testemunho nestes dias graves, mas repleto de oportunidade, para que esta luz resplandeça em nós como brilhe a vossa luz. Desta forma, queridas irmãs e queridos irmãos, o Espiritismo é esta luz, a mesma luz que Jesus nos trouxe hoje, explicando tudo o que ele nos disse, como a chave fácil para o entendimento das verdades que libertam. Por isto, que tenhamos o Evangelho de Jesus como roteiro. A única maneira de que as nossas consciências se tranquilizem, mas para que isto aconteça, a estratégia da ausência do mal deve fazer parte de nossas vidas. Mas, como somos aqueles ainda frágeis, imperfeitos, em determinados momentos, a fragilidade nos toca e precisamos nos fortalecer, que a prece é este elo divino que nos prende ao Criador. Lembremos de Jesus, para recolher ao quarto íntimo, ativar o sentimento, conjugado com o pensamento, e emitirmos as ondas curtas que possibilitam chegar até o Pai, através da oração e da prece. Evangelho como roteiro, consciência tranquila como consolo, ausência do mal como estratégia e a prece como fortaleza. Muita paz e que Jesus continue a nos iluminar com esta luz que cada vez mais graça as mentes e os corações de todos nós. Muito obrigado. Você ouviu o podcast da Federação Espírita Pernambucana.